Hoje nós temos um convidado aqui na nossa live, Dr. João Manuel, que é ortopedista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dr. João, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Bom dia, equipe do Convocação. Muito bem, a gente tem aqui uma pergunta direta para o senhor, tá? Eu tenho a nota do Flamengo dizendo que o Meia vai ser submetido a uma cirurgia para correção da fratura na clavícula direita. Eu conversei com o pessoal do Flamengo, ao que tudo indica, a cirurgia está sendo realizada nesta manhã. É possível, claro, a gente não tem o tamanho da extensão, né, desta fratura, mas é possível estimar o tempo da ausência do Arrascaeta no futebol, jogando? Uma fratura de clavícula submetida ao tratamento cirúrgico, normalmente necessita de 6 semanas para consolidação, podendo variar conforme o desvio da fratura e a diminuição, mas acredito que dentro da reabilitação que ele vai ser submetido lá no Flamengo e com a seleção uruguaia, que ele consiga participar ainda da primeira fase de grupos da Copa do Mundo. Pode falar. E, doutor, quando o cara quebra o braço, assim, ele ainda consegue jogar com uma tipóia, consegue jogar ali com o braço imobilizado. Tem alguma condição de jogar assim, claro, depois da operação e tal, com uma proteção especial? Tem como ou é impossível praticamente? É muito arriscado, né? Porque se sofrer uma queda e não tiver consolidado, pode haver um desvio maior e daí comprometer a sequência da Copa do Mundo e do ano, inclusive, né? Então, esse tempo de pelo menos 4 semanas é um investimento para poder tornar o retorno mais previsível, né? E qual é o tipo de tratamento que se faz após a cirurgia? Assim, ele vai precisar, não sei, depois que ele voltar ao gramado, ele vai ter que tomar alguma precaução, que nem a gente vê, às vezes as pessoas fraturam o nariz, daí quando volta com aquela máscara, não sei, existe alguma coisa extra que o Flamengo possa fazer para que ele possa voltar, mas com essa ajuda extra, assim, não sei. No pós-operatório, a gente usa a tipóia, né? E ele deve ficar com ela por pelo menos 4 a 6 semanas. Então, quando voltar a jogar de tipóia é muito complicado, porque o equilíbrio, para a propriocepção que a gente diz, né, para o gesto esportivo, o braço ficando preso atrapalha a performance dele. E não vai proteger de uma queda. Então, ele vai ter que voltar aos poucos, a partir do momento que ele já tiver com o equilíbrio, com o gesto esportivo recuperado, e não adianta colocar tipóia, porque não vai proteger nada mais do que o que a gente usa nas primeiras 6 semanas, né? Na hora que for voltar, vai voltar mesmo com o braço desprotegido. Bem, doutor, eu tenho uma última pergunta para o senhor. É comum, no processo de recuperação de outras lesões, aqueles tratamentos que são mais conservadores, ou seja, mais demorados, né, que a gente acompanha, e outros que tendem a acelerar o processo de recuperação do jogador. Nesse tipo de situação, com cirurgia, fratura na clavícula, tem algum tipo de tratamento que acelere a melhora, ou isso não existe, ou o senhor não recomendaria? Não, o tratamento que pode acelerar a consolidação é fazer tratamento com ondas de choque, por exemplo. Mas isso a gente reserva para os casos em que há um retardo da consolidação, quando ela não ocorre no tempo habitual. Então, nesse primeiro momento, ele não deve fazer uso desse tipo de tratamento mesmo, não. Vai ficar em repouso e esperar a consolidação e fazer o acompanhamento para manter a questão física, né? Gerar o aeróbico dele. É isso que eu ia perguntar, só uma outra, perdão, Jair. Se ele consegue manter uma musculação de outras partes do corpo, como você falou, um cardio, ele consegue manter para não perder tanto o ritmo de jogo? Sim. Provavelmente, passado alguns dias da cirurgia, ele já vai fazer alguma atividade para membro inferior, uma bicicleta, alguma coisa, para que quando a clavícula estiver pronta, ele possa já retornar próximo da condição que ele estava antes da lesão.
Perfeito. Muito bem, nós conversamos com o Dr. João Manuel, que é ortopedista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Tirou uma dúvida que a gente estava aqui tentando entender melhor a situação. Acho que até traz um pouquinho de esperança, né, para os flamenguistas e também para os uruguaios. Exatamente, né? Doutor, muito obrigado. Por nada, obrigado pelo convite. Boa tarde. Muito bem, a gente tirou então essa dúvida em relação à possibilidade de tempo, pelo que nós conversamos com o doutor agora, você que acabou de encher na dias mesmo, né? Exatamente, é a Pelo expectativa que ele do Flamengo. Aí 6 semanas, né? Fica perfeito, Isso. certinho. É entre isso, né? De 30, então 1 mês e meio, né? Um mês e meio dá isso aí. né? E o Uruguai ele estreia um pouco depois ainda. A Copa começa dia 11 e o Uruguai estreia dia 15. Dia 15. Então, Em exatos 42 dias começa a Copa, então vai ser arriscado, hein? Sei não, hein? Então, eu tava pesquisando um pouco antes de saber que o doutor participaria com a gente, para ver lesões parecidas. O Montoro machucou do Botafogo. Montoro do Botafogo. Ele machucou na Copa do Mundo Sub-20, quebrou a clavícula também, passou por cirurgia. Ele voltou com 41 dias. Mas quando ele voltou, ele não jogou a partida inteira. Foi o que ele falou ali sobre equilíbrio e tal, de poder cair por cima de novo, enfim. Então fica aí essa informação também do Montoro adicional pro torcedor.